Então, pessoal, vamos iniciar aqui a nossa quinta aula, referente à parte prática do curso de Engenharia de Tráfego. Nessa aula, a gente vai começar essa aula fazendo um overview, né, do que nós já vimos nessa parte prática até esse momento, porque hoje a gente já vai começar a fazer algumas programações, utilizar algumas linhas de comando, no sentido de já criar fluxos de veículos e criar também algumas particularidades com relação a esses fluxos. Como, por exemplo, criar um fluxo relativo a ônibus e depois criar uma parada de ônibus que esteja vinculada a esse fluxo. A gente também vai procurar mostrar para vocês como é que a gente consegue, no NetEdit, e depois simular dentro do Sumo esse cenário. Mas, fazendo o overview geral do que a gente já viu, né, a gente pode relembrar lá na primeira aula, quando eu mostrei como é que funciona, né, como seria o fluxograma o fluxograma estrutural do Sumo, onde a gente tem um arquivo de configuração, que é aquele arquivo que vocês fizeram download na última aula. Ele é o arquivo que vai chamar os outros três arquivos que fazem parte da plataforma. Um deles é o arquivo de rede, o outro é o arquivo de fluxo e veículos, que é o que nós iremos trabalhar hoje, inclusive, e que nós fizemos nas primeiras aulas, que foi criar o arquivo de decalque, um plano de fundo, que também ele utiliza ele para fazer a chamada no arquivo de configuração e assim proceder com a simulação. Lembrando que, no meu caso, eu chamei literalmente, sendo pleonástico, de caso 1 como meu decalque, certo? Então é o caso 1.xml, o nome do arquivo. Lembrando que a gente fez essa importação, fizemos aquela captura de imagem lá do Maps, onde essa imagem ela conseguiu vincular toda a área de interesse, e um pouco além dela também, a gente fez uma área bem mais abrangente, mas a área de interesse é o trecho da Leopoldo Machado, com as suas transversais, principalmente Henrique Galúcio. Vimos isso na aula 2. E toda essa parte de vinculação, a gente viu que a gente consegue fazer de forma simples, né, no NetEdit. Depois, na sequência, utilizando a aula, se eu não me engano, a aula 3, nós iniciamos a parte de edição, né, de criação, primeiramente, depois de edição das redes, onde nós fizemos e criamos arcos, né, que a gente chama de arcos ou lanes, que são as faixas, né, que são as pistas de rolamento que nós temos no nosso modelo. A gente trabalhou também com a questão da criação e principalmente com a edição de interseções, são as connections. Nós fizemos também, aí já na aula 4, na última aula, a criação e a edição, né, a programação do TLS, né, que é o Traffic Lights, que o Sumo utiliza para fazer a parte de time dos semáforos. Trabalha dentro daqueles conceitos de tempos que você tem, em função de um diagrama. A gente sempre parte de um diagrama, e tendo esse diagrama, a gente consegue implementar no Sumo esses tempos de verde, amarelo e vermelho. E vimos também a questão de travessias, né, que geralmente numa interseção semafórica, você também faz a vinculação, a sinalização horizontal referente às travessias de pedestre. Nós vimos na aula passada também como é que eu consigo vincular isso no Sumo, e essa travessia, como ela já está numa interseção semafórica, ela também vai fazer do semáforo. Ela representa um fluxo, né? Ela representa uma fase daquele estágio que a gente está analisando em relação à sinalização semafórica. Lembrando que tudo isso nós fizemos dentro do NetEdit. Toda a parte de edição de rede, da parte física, semáforos, a gente faz tudo dentro do NetEdit. E hoje, pessoal, a gente vai trabalhar com o nosso terceiro ponto, né, com o nosso terceiro input que é necessário para que o Sumo consiga fazer a simulação, rodar a simulação, que é exatamente pré-estabelecer. Nós até já utilizamos na aula passada o arquivo pronto, que eu deixei preparado para vocês, mas hoje a gente vai trabalhar basicamente com esse tipo de arquivo aqui, só que agora a gente vai introduzir fluxos. Além daqueles que eu já imputei no arquivo, a gente também vai trabalhar com novos fluxos,
vai modificar outros fluxos. Vamos entender melhor como é que funciona essa sistemática. E o nome do arquivo que eu estou trabalhando, no meu caso, é fluxos, no plural, .row.xml. Lembrando que, ao contrário dos dois arquivos complementares, o de decalque e o de rede, toda a parte de fluxo eu vou fazer dentro de um editor de textos, que no caso eu vou utilizar o bloco de notas. Ah, poderia utilizar o NetEdit? Sim, eu vou até mostrar mais na frente que a gente conseguiria gerar dentro do NetEdit. Só que o NetEdit ele gera uma série de inputs, de comandos que a gente não necessariamente precisa. Então, uma forma mais simples e uma forma de você controlar melhor a questão da edição dos fluxos é você trabalhar a parte com o arquivo de texto. E a gente vai ver que é bem simples, não é necessário ter um conhecimento médio ou avançado de linguagem XML. Você cria já os comandos, você copia de arquivos anteriores os comandos. É só entender como é que a sintaxe funciona. Não é muito complicado, não. Com a prática, você consegue ter uma certa similaridade com os comandos e a gente vai ver um pouco deles hoje. Então, resumidamente, esse fluxograma aqui é uma espécie de overview, né? Uma recapitulação do que a gente viu, já incluindo essa parte de veículos e fluxos, que nós iremos ver na aula de hoje. Então, pessoal, como eu falei anteriormente, existem duas formas de nós imputarmos na simulação a questão das rotas e dos fluxos de veículos. A primeira forma, ela está diretamente relacionada aos comandos dentro do painel demanda do NetEdit. Tá? Não sei se vocês estão lembrados, mas lá no NetEdit você tem a parte de rede, network, que você tem aqui, ó, marcado em vermelho. Desculpa. E logo do lado direito, você tem a parte de demand, que ela vai exatamente trabalhar com essa questão de rotas e fluxos veiculares. Quando você habilita esse comando, ele abre algumas janelas novas no programa, tá? Que são exatamente essas daqui. Ó. Fazendo o zoom do comando, quando eu clico nele, ele abre essa primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétimo, ele habilita esses 7 botões. Tá? O primeiro é um botão que você utiliza para fazer a criação e vinculação das rotas, perfeito? Os dois próximos, um que tem um carrinho, que tem ali um componente mecânico do carro, são os botões que você utiliza, tanto para criar como para editar os veículos que irão fazer parte da sua simulação. Esse terceiro, na verdade, esse quarto, é o que vai trabalhar com o que a gente chama de paradas obrigatórias, que pode ser desde um ponto de ônibus até outro tipo de parada, até uma blitz, por acaso. A gente poderia utilizar ele. Tá? E os outros três, os 3 últimos, são botões que a gente trabalha principalmente com o fluxo de pedestres. Tanto quer seja por uma faixa, quer seja por uma calçada ou pela via mesmo. Tá? Então a gente consegue utilizar também algumas linhas de comando através desses 3 botões que vão fazer essa vinculação dos pedestres na simulação. Isso é dentro do NetEdit, perfeito? Se eu der um zoom aqui nessa parte de veículos, que é exatamente o botão, um dos 2 botões, nesse caso eu apertei esse botão aqui, ó, que tem um carrinho, ele já te abre algumas opções, tá? Que tem a ver com viagem, veículo, com relação à rota do veículo, as características dele como cor, a lane, né, que é a pista que ele vai partir, a pista que ele vai fechar a sua simulação, a sua velocidade de partida e outros parâmetros que a gente vai ver com mais calma quando fizermos a edição do arquivo de texto. Então ele mostra tudo isso aqui. Só que além disso, pessoal, ele tem uma outra série de comandos, e tem vários, à medida que você vai clicando nesses botões aqui, você vai vendo, que vão te dar muitas opções. Vão te dar muitas opções que às vezes você acaba um pouco se perdendo com isso. Então uma das maneiras de você fazer, que não é exatamente essa daqui, tá, pessoal? Que não é usar diretamente o NetEdit, é a forma que eu prefiro, e será ela que eu irei utilizar com vocês durante o curso, é trocar toda essa parte de botões e trabalhar com uma linha de programação, que seria a segunda forma, onde a gente trabalha com o arquivo de texto, que é aquele arquivo que eu apresentei anteriormente para vocês, de veículos e rotas, né, ou veículos e fluxos,
É um arquivo que eu vou trabalhar com uma linguagem XML dentro dele, tá? Inclusive, quando eu salvo os arquivos no NetEdit, ele já cria um arquivo de linguagem própria XML. Isso é legal porque às vezes eu tenho dúvida no comando, eu consigo relacionar com o meu arquivo de texto, tá? Então, na verdade, ele já trabalha assim. Só que quando você utiliza o botão, você acaba trabalhando com uma janela do NetEdit. No bloco de notas, não. Você já insere diretamente a linha de comando e depois na simulação você vê a interface gráfica, né, que é o resultado daquilo que você implementou nessa linha de comando. Então, a gente vai utilizar essa segunda maneira, tá, pessoal? Não é nada complicado, na verdade, vários desses comandos você basicamente só vai copiar e editar para a sua situação. Não é nada muito que vai demandar mais tempo do que você teria fazendo uso do NetEdit, por isso que eu considero bem mais simples. E a gente vai tentar entender de maneira bem simples, de maneira bem lenta, nesse início, como é que eu consigo gerar esses comandos. Lembrando que eu vou ter que gerar comandos para criar rotas, e depois de criadas as rotas, eu vou criar também veículos que vão fazer parte dessa rota, tá? A gente vai ver que é um procedimento onde eu vou fazer repetições de comando, fazendo apenas a diferenciação entre o tipo de veículo, a velocidade dele e algumas particularidades que nós iremos ver. Então, a gente vai utilizar esse arquivo de texto. Bem, toda vez que eu for criar um arquivo de rotas, né, eu vou definir rotas que ele vai percorrer na minha simulação, eu preciso também pré-estabelecer e responder algumas perguntas. Tá? Pré-estabelecer o quê? Por exemplo, quais são as características dos veículos que eu preciso incluir na minha simulação? É a primeira pergunta que eu preciso saber responder para que eu consiga imputar corretamente essas características no modelo. O que eu preciso saber, então? Primeiramente, é que tipo de veículo faz uso daquela rota que eu estou simulando. Ah, é carro de passeio, eu tenho ônibus, eu tenho caminhão. Que tipo de caminhão? É caminhão simples ou articulado? Passa algum tipo de veículo, uma moto, por exemplo, ou tipo uma ambulância passa por ali que possa interferir na mobilidade da região. Então, isso daí é um estudo que eu faço. Lembra daqueles estudos preliminares que nós vimos? Que antes de qualquer simulação você precisa ter feito e precisa também saber interpretá-los. É por isso que eu preciso fazer aquelas pesquisas de tráfego para poder, na hora que eu estiver criando a simulação, eu não vá lá atrás e tenha que apurar informações. Tá? Eu já tenho aquele quadro de informações e, através da análise desse quadro, eu consigo já gerar meus inputs para a minha simulação. Então, a pesquisa de tráfego, além de fazer contagens, que a gente vai precisar ter conhecimento disso, ela visa também, principalmente a classificatória, né, vincular aquele fluxo, quais são os tipos de veículos que passam por ele. Tá? Aí você vai ver se é só carro de passeio, se é ônibus, se tem caminhão, ambulância, pedestre, bicicleta, motos e outros tipos que sejam aplicáveis. Então, isso faz parte ao conhecimento prévio que eu tenho que ter antes de criar o meu arquivo de rotas e veículos. E nós vimos, se eu não me engano, na primeira ou segunda aula, que o Sumo ele te dá uma grande biblioteca, né, de veículos que você pode incorporar à sua modelagem. Eu coloquei alguns aqui, ó, carros de passeio, né, que pode ser carros particulares, são carros particulares, pode ser o seu carro de uso próprio, pode ser um carro de aplicativo, tá? Você consegue colocar, inclusive você consegue vincular a quantidade de pessoas que vão estar dentro dele, se você quiser calcular a capacidade do sistema viário, que é uma das pesquisas que você faz para estimar a capacidade da via e do sistema como um todo. Então, eu consigo imputar isso no Sumo e depois ele gera alguns gráficos que vão facilitar a minha análise. Eu consigo também, carros privados, de uma forma geral, aqueles carros que você usa para comitivas políticas ou para transporte coletivo de autoridades, eu consigo colocar, perfeito. Isso daqui é de passageiros, isso aqui é privado. Tá? Uber, aquele Uber mais chique, né, que é o Uber, não é o UberX, é o Uber. Na minha época tinha outro nome, que eu não lembro, mas era um Uber mais sofisticado, né? O cara vinha até de gravata e tal. É um exemplo de transporte privado. Você tem táxis, tá? Ônibus escolares, caminhões para transporte delivery, né? Entregas de uma forma geral, tá? Caminhões truck, trailers, emergência, que são ambulâncias, tudo isso pode entrar. Tem outras gamas de veículos que a gente vai ver à medida que for trabalhando dentro do Sumo.
E além disso, pessoal, além de conhecer as características dos veículos, eu preciso saber exatamente, é o link, né, que eu preciso fazer entre as duas informações, quais são as rotas que serão percorridas por eles, tá? Essas informações são básicas e elas fazem parte das pesquisas de tráfego. Ou seja, eu vou dizer, o ônibus, tem tantos ônibus que passam por hora naquele trecho de análise. Eu vou vincular essa quantidade a uma trajetória, tá? E isso eu faço nesse arquivo de texto de veículos e rotas. Então, são informações básicas que eu preciso conhecer antes de iniciar a questão do lançamento desses elementos no meu arquivo de texto, que vai servir de base para a minha simulação. Certo? Ou seja, são os setups, né? Eu preciso ter isso para gerar os setups para que eu consiga performar o modelo da forma mais satisfatória possível. E essas opções do Sumo, como eu falei, né? Essas várias opções, que na verdade no início do programa, quando ele foi criado, você tinha nem tantas opções, mas à medida do tempo, hoje você tem inclusive, se você for lá no site, perfis de carros, de veículos, né? Criados por alguns usuários, com algumas propriedades específicas, como aceleração, desaceleração, mini gap, que são propriedades importantes, que estão configuradas para um tipo especial de veículos que foi criado por um usuário. Digamos que depois do curso você gostou, você quer contribuir com a plataforma Sumo. Você pode pegar o seu veículo e tentar transformar, considerando até a sua própria forma de dirigir, num veículo tipo chamado o seu nome, o veículo Adenilson. É um veículo que o Adenilson utiliza, onde ele costuma acelerar tanto, desacelerar tanto, ele costuma manter uma distância de tanto quando para em relação ao veículo, e tudo isso pode ser colocado, você pode personalizar um tipo de veículo, tá? Então é bem interessante que há essa possibilidade também, já existe mais de 100 veículos que fazem parte da plataforma Sumo, que são veículos categorizados, em função de um criador que ele incorporou algumas características que podem ser utilizadas também em outras simulações. Com relação à linha de comando, tá, pessoal? Eu estou mostrando antes aqui no PowerPoint, mas a gente vai ver tudo isso também lá dentro do arquivo de texto, tá? Quando a gente for especificar a questão dos veículos, né, a sintaxe que a gente utiliza, que nós iremos utilizar, é basicamente essa aqui, ó. Isso daqui é a menor forma possível que você consegue criar um fluxo de veículo. A menor quantidade de parâmetros em relação à sintaxe que eu preciso imputar lá no meu arquivo de texto para que ele consiga identificar como uma rota e tipos de veículos, tá? Primeira coisa é o comando-chave, que é o comando de entrada que você sempre vai utilizar quando for criar um veículo, um tipo de veículo, tá? Esse menor aqui, sempre que você programa XML, ele faz parte, tá? Quando você inicia uma linha de comando, você sempre coloca esse sinal aqui menor, tá? Isso daí faz parte da programação. E vtype é o comando que ele utiliza para iniciar a sintaxe de comando para a criação de um tipo de veículo. Depois você tem que especificar o ID, né, que é o nome do veículo, tá? Que você vai atribuir, se vai ser carro, se vai ser caminhão, caçamba, ou qualquer outro nome que você queira atribuir para o mesmo. E também você pode criar ou pode já utilizar uma classe existente dentro do Sumo, tá? Lembra daquelas classes? Se eu não me engano, são 25 classes, que são exatamente isso, ó. Fiz questão até de colocar essa informação aqui, que você tem lá para utilizar na sua simulação. Cada classe tem algumas características que você precisa verificar se são compatíveis com o que você quer na sua simulação. Então você pode especificar um V-Class, que pode ser um táxi, que pode ser um veículo de passeio, um caminhão, uma ambulância e qualquer outro tipo de veículo dentre os 25 que o Sumo T oferece. Perfeito? Isso daqui é a mínima linha de comando de sintaxe que eu preciso imputar lá no arquivo de texto para ele gerar, ele conseguir gravar um tipo de veículo. Tá? Aqui eu dou até uns exemplos. Só. Aqui eu criei um V-Type, onde eu chamei de ônibus, tá? Seria um ônibus normal, de linha, e eu estou utilizando a classe já pré-existente no Sumo, que é chamada Bus, para fazer a vinculação desse modelo ao ônibus que eu criei. Então, a V-Class que eu chamei é Bus. Tá? Já é uma classe, se eu for lá no Sumo, eu vou ver lá naquele botão, ó, você verifica os tipos de veículos que fazem parte da sua biblioteca, você já vai encontrar lá esse ícone, e quando você clica aqui, você consegue ver as características que são default, né, que são padrões
desse tipo de veículo, tá? Eu consigo alterar, inclusive, isso, tá, pessoal? Não quer dizer que ele vai utilizar todas as características que estão lá. Eu posso fazer modificações e aí eu entro com outras linhas de comando adicionais, conforme a gente vai ver mais na frente. Outro exemplo aqui, ó. Eu estou criando outro tipo de veículo, ó, V-Type. Toda vez que eu for criar um outro tipo, eu tenho que reiniciar com o comando, tá? Então, eu entrei aqui com o V-Type. O ID, agora eu estou chamando de ambulância, tá? Que é um veículo exatamente vinculado a isso. E a V-Class é emergência, que é o nome da classe relativa à ambulância que está dentro da biblioteca do Sumo, tá? Ele até define veículo destinado à questão de transporte de emergência, né? Emergências médicas de saúde de quem esteja precisando. Então, você já tem classes pré-definidas, mas como eu falei, você pode criar a sua classe, a gente vai ver mais na frente como é que eu faço isso. Especificando o comprimento do veículo, a largura, a velocidade, a aceleração, a desaceleração do mesmo. Tá? Então, isso daqui é a sintaxe básica. Vamos lá agora lá para o NetEdit. Na verdade, o arquivo que a gente vai gerar, que a gente vai começar a editar para fazer a vinculação das rotas dentro da simulação. Eu vou abrir aqui a pasta onde a gente tem, onde eu estou gravando todos os arquivos desse nosso primeiro caso. Eu já estou aqui, ó, esse arquivo aqui já são testes que eu estou fazendo, mas os arquivos que nós iremos utilizar é o config e o fluxos, tá bom? Vou abrir aqui o arquivo de fluxo no editor de textos. Então vamos lá, pessoal. Deu uma travada, eu tive que retomar a webcam. Mas está aqui o arquivo, né, aberto, né, o arquivo que vocês fizeram download. Vamos dar uma olhadinha no que está nele e comparar com o que eu tentei explicar com relação ao V-Type e já tentar mostrar para vocês a sintaxe para que nós possamos, para que a gente possa criar os fluxos e ao mesmo tempo, eu vou até aproveitar já, ó, eu criei alguns atalhos aqui para facilitar a abertura tanto do NetEdit como do Sumo. Na verdade, o NetEdit já está até aberto aqui, ó. Vou só abrir o Sumo. A gente vai tentar, à medida que estiver verificando o comando, também olhar a sua movimentação, quer seja na rede, na verdade, a sua movimentação na simulação e alguma informação que a gente precisa extrair da rede, tá? Eu vou deixar também aberto aqui dentro do Sumo o meu arquivo aqui config, tá? Eu vou deixar aberto, é a Word, e vou carregar o meu decalque, só para ficar compatível, ok? Tem que minimizar o de rede, voltamos aqui, tá? Ó, nesse caso aqui, ó, perceba que eu criei um V-Type, tá? Um tipo de veículo que eu chamei, o ID dele é carro. Ele tem um comprimento de 5 metros, ó, aqui eu não fiz uso da V-Class, ou seja, eu não utilizei uma classe, uma daquelas 25 classes que o Sumo te dá como possibilidade, eu estou criando um veículo específico, e quando eu crio esse veículo, ó, eu estou utilizando, eu tenho que fornecer para ele um comprimento, tá? De 5 metros, eu especifiquei 5 metros, e estou pré-estabelecendo aqui um mini gap, eu não sei se um de vocês está 1, tá? Mas troquem, se tiver 1, para 2,5. Um mini gap de 2,5, tá? Comprimento é o comprimento do veículo, tá? Mini gap, tem até uma imagem aqui, ó, eu separei. Mini gap, ele significa a menor distância que eu tenho que ter entre o veículo que está na frente para, no caso do veículo da frente parar, eu consiga frear o meu veículo sem bater no veículo da frente, tá? Isso que eu chamo de mini gap, tá? Eu tinha colocado 1, que é o valor que está bem apertado, tá? 1 seria adequado apenas se eu tivesse uma velocidade pequena, né? Estivesse dentro de um congestionamento, aí até 1 está razoável. Mas o valor básico do Sumo é 2,5, porque se o veículo tiver 80 e eu tiver 70, por exemplo, eu tenho que ter pelo menos 2,5 metros aqui, é o ideal para mim conseguir perceber que o da frente parou, né? Em função da própria iluminação do veículo, da sinalização do veículo da frente, eu consigo perceber isso e frear tranquilamente impedindo que eu faça, que eu colida com o veículo que está na minha frente, tá? Então essa variável mini gap é importante em termos de simulação, tá? Tem a ver com desaceleração, tem até um cálculo para isso, mas vamos adotar nessa nossa primeira análise 2,5, que é o valor padrão do Sumo. Minimizar aqui. Então, adotei. Então, eu não fiz uso da V-Class. Criei um veículo com 5 metros de comprimento e um mini gap de 2,5, também em metro, tá?
Aí eu vou definir. Aqui eu defini, como a gente viu na aula anterior, 4 fluxos. Sendo o primeiro, tá? Isso daqui é a linha de comando, tá? Toda vez que eu for criar um fluxo, eu tenho que abrir com o menor e com a palavra flow, tá? Não é podcast, tá? É flow mesmo. Da mesma forma que eu faço com o vtype, eu tenho que dar o nome para esse meu fluxo, que é o ID. E nesse caso eu atribuí o nome de fluxo 1. Eu atribuí uma cor, tá, pessoal? Vou dar uma aguinha aqui. Uma cor. Não era para escrever o nome aqui em inglês? Não, tá? Ele trabalha... quando você programa, na verdade, você trabalha com vetorização. E da mesma forma, o Sumo, como ele trabalha com XML, ele trabalha com o padrão RGB, tá? Que é esse padrão aqui, ó. Que você tem de cores, eu acho que vocês já conhecem isso. Você tem até um site, vamos clicar aqui no site, ele já te conduz a uma janela. E aqui você pode clicar em qualquer uma das cores, ó, e ele já te fornece o código da mesma. Tá? Por exemplo, essa cor que eu criei aqui, que eu cliquei, ela tem 204, 255 e 153 é a codificação da mesma. É esse valor que você tem que entrar lá no Sumo se você quiser que o seu veículo tenha essa coloração na simulação. Tá? Então você entra com a codificação aqui através dessa sintaxe. Eu nem sei que cor é essa, tá, pessoal? 102, 255, 51. Mas para diferenciar, já está diferenciado, mas para tornar a diferença mais visível, eu vou trocar isso aqui para amarelo. Tá? Deixa eu ver o que é o amarelo lá no padrão RGB. Esse amarelo aqui, tá? 255, 255 e 0. Tá? Eu vou entrar com essa codificação. Só para ficar amarelo, para a gente visualizar. 255 e aqui é 0. Ok? Para ver o primeiro fluxo aqui, ó. Esse begin, essa linha de comando, essa sintaxe, quando eu coloco 0, quer dizer que à medida que eu inicio a minha simulação, que nesse caso ela vai durar 1000 segundos, tá? É no arquivo de configuração que eu pré-estabeleço a duração da mesma, mas aqui eu tenho que especificar o tempo de entrada e de saída do veículo da simulação, tá? E nesse primeiro fluxo aqui, eu estou dizendo que esse tipo de veículo, que eu chamei de carro, que tem essas características, ele vai entrar no momento 0, ou seja, eu comecei a simular, ele já vai começar a gerar veículos na simulação, tá? E essa geração de veículos vai durar até o final da mesma, por isso que está 1000 aqui. Ou seja, 1000 dividido por 1000, ele vai gerar a cada segundo um veículo, perfeito? É isso que ele está fazendo aqui. A quantidade de veículos, isso daqui é um parâmetro muito importante, que eu tenho que especificar. Eu posso especificar de várias formas, informando o período, que é o tempo, à medida de que intervalo de tempo eu tenho um veículo entrando na simulação. Eu posso fazer essa especificação. Aí eu entro como período. Mas, normalmente, como a gente trabalha com pesquisas de tráfego, a gente utiliza o VDM, tá? Que é o volume, é a maior quantidade de veículos que você pode ter no dia, no seu horário de pico, digamos assim. Então, você pode entrar também com essa sintaxe aqui, ó. Veículos por hora, tá? Onde você vai especificar, considerando 1 hora de simulação, qual é a quantidade de veículos que vai entrar naquele fluxo, tá? Nesse caso aqui, eu estou entrando com 1000 veículos, por isso que a cada 1 segundo eu estou entrando com um veículo, porque tem a quantidade. E ele faz essa, digamos que a minha simulação não tenha 1000 segundos, tenha 2000, ele vai dividir igualmente essa quantidade no meu tempo de simulação, tá? Ele faz de forma proporcional. A gente vai ver isso com mais detalhes mais na frente, tá? Então ele vai lançar 1000 veículos lá na Leopoldo Machado, tá? Que é o trecho E de entrada e S de saída, tá? Aqui é o tipo de carro, tá? Como eu só especifiquei um tipo, isso daqui tem que ser logicamente carro, com essa configuração que eu pré-estabeleci. E esse Department Lane aqui, ó, Department Lane, que eu chamei de Best, ou seja, ele vai pegar a melhor rota que ele possa iniciar a simulação de forma a percorrer aquele caminho mais livre. Best é isso, tá? Mas tem outras formas de você especificar, que eu vou mostrar mais na frente. Esse comando aí te dá, se eu não me engano, 6 ou 7 opções de entrada de veículo. E você pode utilizar qualquer uma delas em função do que você quer simular. Mas nesse contexto aqui, ó, eu estou determinando que ele pegue a melhor possível, a best, tá? E ele vai entrar na simulação
esse veículo aqui, nesse primeiro fluxo, na lane E vai concluir a simulação na lane S. Tá? Se eu for para o meu arquivo de redes, lane E é exatamente aquela que nós criamos, que vai servir de entrada para os veículos. Olha aqui o nome dela, o ID E. Tá? Então ele vai iniciar a simulação daqui. E aí ele vai terminar a simulação na S. Vai chegar nessa última lane aqui, ó, S. Tá? Professor, ele vai reto? Nesse caso aqui ele vai, porque eu não estou dando opção aqui, em função da própria modelagem que eu fiz na rede, dele pegar outros caminhos. Mas quando eu especifico somente a lane de entrada e a lane de saída, e se tiver algum tipo de problema aqui, como um congestionamento ou uma parada por algum motivo na simulação, ele pode procurar outro caminho, porque como eu especifiquei somente a saída e a chegada, ele vai, por inteligência própria, o programa vai fazer isso por inteligência própria, procurar aquele caminho que der a condição do veículo terminar a sua trajetória no menor tempo possível. Tá? Mas no nosso caso, como aqui eu não fiz as vinculações finais, ou seja, aqui a Jovino sobe, e aqui ele teria que fazer um contorno para voltar aqui, lógico que ele vai procurar o caminho reto. Tá? Aqui não tem jeito nesse modelo. E é exatamente o que eu quero, tá? Porque eu quero analisar a problemática da Leopoldo Machado com as transversais, principalmente a Henrique Galosso. Então está correto. Então, ó, especifiquei as duas lanes, né? Entrada e saída. Disse para ele que ele vai procurar entrar na melhor lane possível, tá? Na melhor faixa possível. Lembrando que a Leopoldo Machado ela tem 3 faixas. Então ele vai procurar melhor, se é da direita, ou da do meio, ou a da esquerda, aí vai por inteligência própria, ele vai analisar. E aí vamos gerar aqui, ó. Eu só vou salvar aqui, como eu mudei a cor, pessoal, para ele incorporar isso na simulação, eu vou precisar salvar. Tá? Salvei aqui, não vou fechar o arquivo, vou começar a simular. Gerar só um delay para a gente ver o que vai acontecer. Começou, ó, já está aparecendo, está verde, na verdade, né? Tem que ver se a coloração ela tá com uma coloração verde, aquele código. Mas gerou, ó, pessoal, está aqui, ó, gerando os veículos. E esses veículos que estão passando reto são exatamente esses aqui, ó, que fazem parte do fluxo 1, tá? Perfeito? Esses 1000 veículos são esses daqui, ó, que estão sendo gerados. A cada segundo ele gera um, ó, ele vai escolhendo a lane em função da disponibilidade. Como tem espaço, ele acaba distribuindo de forma equivalente, para não sobrecarregar uma lane. Então vai gerando, eles vão passando para a simulação até concluir a mesma, tá? Os verdes, ó, que é esse fluxo, chegando aqui no trecho S, tá? Então eu criei um fluxo de simulação. Vou dar um stop aqui, tá? Esse é o primeiro fluxo. Aí eu posso criar, para cada tipo de fluxo, eu tenho que especificar novamente qual é o tipo de veículo. Eu criei o segundo fluxo, tá? Especifiquei uma outra cor, uma cor mais clara. Essa cor é exatamente essa aqui, ó. Essa cor que tende a um cinza, né? Algo assim. Não dá para verificar bem qual é a tonalidade dela, mas você pode fazer uso lá do RGB para você colocar a cor que você deseja. Tá? Então são esses fluxos aqui, ó. Esse outro fluxo, ele também ele começa a incluir veículos na simulação no tempo 0 e vai concluir no tempo 1000, ou seja, durante toda a simulação ele vai colocar veículos. Ele vai incluir uma quantidade menor comparado ao primeiro fluxo, ó. Ele vai colocar 500 veículos por hora, metade, né? Vai colocar o mesmo tipo de veículo, vai seguir a mesma sintaxe para inserção de veículo na lane, vai procurar o melhor possível, né? Só que agora, ó, a trajetória é GNE é 12 até o trecho de saída, tá? GNE 12, vamos ver se é essa aqui. Essa é a 15, não é. Essa daqui é a 12, ó. Então esse fluxo é esse aqui, ó. Vem para Antônio Coelho de Carvalho, tá? Faz aqui a conversão à direita e vai concluir ele aqui, ó. O fluxo vai ser concluído, os veículos vão concluir sua trajetória aqui no trecho S. Perfeito? Ele vai iniciar na GNE 12 e vai concluir no S, tá? E esse fluxo aí, ó, se eu voltar para a simulação, ó, esse veículo aqui, ele faz parte, ó. Parou aqui devido ao semáforo.
Mas à medida que abrir, ó, abriu, ele vai lá, ó. Não sei se a gente consegue acompanhar, tá indo, passou pelo shopping, ó, terminou com sucesso a sua rota, né? Percorreu a sua rota com sucesso na simulação, tá? Esse é o nosso segundo fluxo. O terceiro que eu criei aqui, que eu chamei de 3, atribui a mesma curva de veículo. Também ele inicia no momento 0 e termina no momento 1000 em segundos. Tem a mesma quantidade do fluxo 2, ó, só que ele está saindo da GNE 15 e está concluindo sua trajetória lá no trecho S, no trecho de saída da Leopoldo Machado. Então é esse fluxo aqui. Ó. Vou voltar para o arquivo de rede só para a gente confirmar a lei. Essa daqui é a 15, ó, então ele está fazendo essa trajetória aqui. Ó, tá? Ele está fazendo a conversão à esquerda. Vou voltar aqui para o arquivo de simulação. Ó. Esse daqui, ó, esse aqui que ficou preso, ó, lá vai ele, ó, lá vai, e vai embora, fica aí. Lá vem, passou, ó, concluiu a sua trajetória com sucesso. Tá? Aqui já está começando a engarrafar. Perfeito? E o último fluxo que eu criei aqui, nesse primeiro arquivo que a gente está trabalhando, fluxo 4, ó, mesma coloração dos anteriores. Também ele vai ter entrada de veículo já no momento 0 e vai terminar no final da simulação. Ele tem uma quantidade menor de 300 veículos por hora, tá? Também vai partir da melhor possível, só que ele vai iniciar na 15 e vai terminar na 13, tá? Ou seja, a 15 é essa, ó, a Torre de Coelho Carvalho subindo, e vai concluir a sua trajetória aqui na 13, ó. Então é aquele fluxo que o veículo vai reto aqui, ó. Ele só cruza a Leopoldo Machado. Vou voltar aqui para o arquivo de simulação. Lá vem um aqui, ó. Vamos ver se esse vai. Abriu o semáforo. Não, dobrou. Esse daqui ficou preso. Acho que esse vai reto aqui. Lá vai ele. Manobra aqui invasiva, literalmente. Ó. Terminou a sua trajetória. Então, esses 4 fluxos foi o que nós implementamos naquele arquivo que nós rodamos na aula passada e a gente voltou a rodar. Terminou a simulação até 1 segundo a menos do que era previsto. Na verdade, eu setei aqui para ele terminar no tempo, tá? Mas eu posso pedir, inclusive, que durante a simulação ele faça até que o último veículo consiga sair da mesma, tá? Isso daí a gente vai ver mais na frente, na parte de calibragem, tá? Vou dar um no aqui, ele congela o cenário para a gente ver. Mas deu para entender, linkando agora o arquivo de texto com o arquivo de rede. No de rede a gente consegue visualizar as lanes que a gente precisa especificar. E no arquivo de simulação a gente vê o resultado final, tá? E a gente verifica se realmente os veículos, aqueles fluxos que eu atribuí para aquele tipo de veículo, estão sendo feitos com sucesso na simulação. Então é muito interessante que vocês sempre façam essa verificação tanto utilizando o NetEdit, como utilizando o próprio arquivo final que você roda a sua simulação, tá? Para ver se está tudo decorrendo da forma que você previu. Você faz você faz essa atividade, você faz essa verificação até antes de calibrar o modelo, tá? O ideal é que você faça antes de calibrar o mesmo. Então, deu tudo certo, tá, pessoal? Aí, o que a gente vai fazer agora na sequência? A gente vai começar a incluir mais fluxos, inclusive, com outros tipos de veículos que não seja esse carro aqui que eu estou utilizando nesse primeiro momento da simulação. Uma pequena pausa e voltamos com a nossa parte 2 da aula. Então, pessoal, retomando aqui, eu estou com o arquivo aqui de texto aberto, né, com os fluxos que nós verificamos anteriormente na parte 1, né? Eu só preciso fazer algumas correções. Eu falei anteriormente que seria um veículo a cada segundo, né? Mas só seria isso se essa quantidade de veículo que está especificado aqui, ó, veículos por hora, fosse, em vez de veículos por hora, veículos por segundo, e não é por hora. Então, na verdade, o que ele está fazendo aqui, ó? Ele está pegando esses 1000 veículos que ele tem aqui como input, ou seja, serão 1000 veículos que no tempo real passariam durante 1 hora pela via, ele vai dividir igualmente no tempo de simulação, que é igual a 1000 segundos. Para ser 1 hora, né, seria 60 vezes 60, né? Já que 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Para ter 1 hora de simulação, eu teria que ter
como tempo de duração da minha simulação não 1.000 segundos, mas sim 3.600 segundos. Aí sim eu teria um veículo a cada segundo, mas como é 1.000, ele vai pegar esses 1.000 aqui, ó, e vai dividir ele, vai dar uma quantidade menor, não vai entrar 1.000 veículos na simulação, né? Mas ele vai pegar a quantidade e tentar dividir, ele divide já de forma igual e inclui nesse tempo de 1.000 segundos, tá? Então, só para fazer essa correção, isso aqui é por hora, tá? Então não tem nada a ver, não quer dizer que seja 1.000 que vai aparecer na minha simulação. Ele vai jogar quantos veículos forem possíveis, né? Considerando essa quantidade, no meu tempo de simulação, tá? É isso que ele faz. Só fazendo essa correção, porque eu tinha feito um comentário de forma errada anteriormente. Perfeito? Então vamos continuar, tá, pessoal? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a fazer inserções de novas classes de veículos na nossa rede, perfeito? Além desses quatro que eu tenho aqui. Lembrando, né, que esses valores aqui são valores que foram arbitrários. Quando a gente for calibrar um modelo, a gente vai assumir algumas premissas para tentar ajustar esses valores com relação à quantidade de veículos, com relação ao tempo de simulação, para algo próximo da realidade, para tentar tornar o modelo representativo. Nós teremos o obstáculo de não ter informações com relação à contagem, né, com relação a pesquisas de tráfego, que são inputs fundamentais para qualquer simulação, mas a gente vai arbitrar alguns valores mais coerentes para tentar fazer isso, fazer com que a nossa rede seja representativa, dadas as limitações, tá? Então, essa parte de calibração que a gente vai ver no final do estudo desse nosso primeiro caso, é onde a gente vai corrigir esses valores. Agora, a preocupação é fazer os inputs, gerar as informações que eu já tenho como processar no modelo, que é a questão do tipo, quantidade, a parte física da via já está modelada, essa parte a gente vai fazer nesse primeiro estágio, depois a gente faz a calibração. Então vamos lá, pessoal. Lá no nosso trecho de análise, eu vou abrir aqui novamente o arquivo de rede, caso 1. Pela Leopoldo Machado, a gente sabe que, desculpa, além de veículos de passeio ou veículos de transporte privado, a gente pode ter, passando por essa via, ônibus, a gente pode ter, passando por essa via, motocicletas, táxis, pode passar uma ambulância e outros tipos de veículo que a gente pode considerar também, tá? Então, vamos utilizar o nosso arquivo de fluxo para inserir alguns dos tipos de veículos que eu citei agora, tá? Vamos começar por táxi, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui o arquivo de fluxos e veículos. Eu vou criar um novo vtype, tá, pessoal? Eu vou copiar isso aqui, tá? Geralmente a gente faz isso, a gente não escreve do zero, tá? Eu vou copiar, vou colocar aqui embaixo. Pode ficar alinhado ou não, é uma questão de gosto, tá? Eu gosto sempre de alinhar. E vou definir aqui um novo veículo, eu vou chamar de táxi, tá bom? Perfeito? Eu posso fazer da mesma forma que eu fiz aqui em cima, ou seja, atribuir um comprimento para ele, um mini-gap, ou eu posso utilizar uma classe pré-existente lá no meu sumo, tá? Será que existe a classe táxi? Vamos ver agora. Eu vou aqui em Network, vou aqui no botão inspecionar, clique em qualquer lane, tá? Qualquer uma delas, e vou aqui em permitir. Olha lá, ó, tem a classe táxi, tá? Ele já tem uma classe táxi, eu vou utilizar essa classe aqui para fazer uso das propriedades que ele tem como default dentro do SUM, da plataforma SUM. Então eu volto aqui, ó, eu vou definir táxi, em vez de escrever mini-gap, eu vou definir aqui vClass. vClass, seguindo aquela mesma sistemática. Estou no lugar errado aqui. Deixa eu apagar tudo isso. Aqui. vClass. Aí eu vou utilizar vClass tax. Só verificar como é que está aqui no sumo. Tax, perfeito. Eu vou colocar tax aqui. Ok? Essa coloração apareceu verde lá, mas porque eu preciso fechar o arquivo e abrir novamente, né? Para ele carregar no sumo. Por isso que ficou verde. Mas agora, quando a gente for lá, ele vai ficar na cor amarela. Ó. Se eu rodar aqui o sumo, como tinha que ficar, tá? Eu vou rodar aqui aquele arquivo que nós vimos anteriormente, colocar Real World,
e carregar o plano de fundo. Ó, 200 de delay que a gente está adotando. Ó, já vai aparecer na coloração amarelo, tá? Porque realmente eu não tinha fechado o arquivo, eu só salvei. Eu preciso salvar, fechar e quando eu abrir a simulação já faz a correção. Então ele está amarelo. O que, que eu vou fazer? Eu vou trocar essa cor aqui para qualquer outra, tá? E vou trabalhar com táxi na cor amarela, perfeito? Então vamos fazer isso. Então eu preciso entrar lá no... Já vou atribuir aqui, ó, essa cor é amarelo, eu vou atribuir uma outra cor aqui. Vamos ver lá no nosso padrão RGB. Vou entrar aqui na apresentação para pegar o link do site. Toda vez que vocês quiserem acessar a codificação, pode fazer uso aqui do link, que ele já vai te levar lá para o site. Vamos colocar os carros numa cor azul, tá? Esse azul aqui tá bom. A tonalidade dele é 0,51, 0, primeiro vetor, 51 e 204. Ok. Vou trocar então aqui o primeiro fluxo para 0,51 e 204, para eles ficarem com essa coloração azulada. Tá? Mantenho as características lá. E vou introduzir um novo fluxo aqui, ó. Além daqueles 4 que nós temos. Onde eu vou fazer nesse fluxo a inserção dos táxis. Só alinhar aqui. Vou chamar de fluxo 5. Vou adotar a cor amarela, né? 255. 255. E 0, tá? De acordo com o padrão RGB, o amarelo ele tem essa codificação. Perfeito? Vou admitir que agora, não vou considerar que ele vai entrar no momento 0, eu vou dar um delay. Então, a partir de 50 segundos é que eu vou ter o veículo táxi entrando na simulação. E ele vai parar de entrar na simulação quando ela completar 800 segundos. Perfeito? Isso daí são atribuições que eu vou fazer na minha simulação em função da minha pesquisa de tráfego. Tá? Eu vou adotar um pouquinho diferente aqui para a gente ver que realmente no Sumo é possível fazer esse tipo de distinção. Vou colocar uma quantidade de 300, vou manter esses 300 aqui. O tipo eu tenho que alterar, que agora é táxi. Estou trabalhando com essa segunda aqui, ó, classe. Vou adotar aqui Best também, ele vai procurar a lane que tem a maior facilidade para ele fazer sua trajetória, melhor que ele puder. E vou fazer ele circundar lá no Leopoldo Machado, ou seja, ele vai entrar na lane E e vai sair da simulação na S. Vai procurar o melhor caminho, que com certeza será o caminho reto. Então está criado aqui o fluxo táxi. Perfeito? Eu vou salvar, tá, pessoal? Salvo. E vou fechar aqui, para ele poder atualizar lá na maquete, na simulação. Só minimizando as janelas. Em cima aqui, ó, vou restartar ela. Vamos ver se vai dar certo. Ela vai, ó. Percebo que já ficou azul ó, os veículos, como eu troquei a Color, né? Tá rolando. Quando chegar em 50 segundos, vai aparecer um táxi aqui, ó. Ó, lá vem o amarelinho. Perfeito? Ainda conseguiu pegar o semáforo aberto, ambos abertos, ó, que beleza, né? Fez a sua rota da melhor forma possível. Tá aqui ele, ó, tá aparecendo os táxis, tá? Como eu lancei uma quantidade menor, né, que os outros veículos, você vai ver menos táxi, vai ver mais veículo azul, né, que é o correto. Tá rolando. Então a gente conseguiu fazer a inserção de uma forma satisfatória no modelo. Eu percebo que a lane ele escolhe, tá? Eu deixei best, então ele vai procurando na simulação, ó, percebo que já está aqui do lado esquerdo da via, ele vai procurando de forma a encontrar a lane, né, a faixa, a pista que torne o seu percurso o melhor possível, né? Por isso que é best o departamento lane. Então está rolando, tá? E já apareceu na simulação. Funcionou. Eu vou parar aqui ela, vou restartar para depois eu fazer outro teste, vou minimizar e vou voltar lá para o meu arquivo de texto.
que é o flow fluxos.ro, tá? Vou abrir novamente ele, tá? E agora vamos criar uma segunda categoria de veículo, na verdade uma terceira, já que eu tinha a primeira criada. Eu vou copiar aqui, ó. Vou colocar aqui embaixo, Ctrl+C, Ctrl+V, né? O comando que mais você executa na vida, né? Literalmente. Vou chamar agora essa nova classe de ônibus. E vou utilizar a V-Class que existe lá no Sumo, chamada Bus, tá? Ah, existe essa V-Class? Você pode ir lá novamente no NetEdit, ó. Clica aqui em Allow e você verifica. Olha o Bus aqui, ó. Linha urbana de tráfego, né? Linha de transporte coletivo. Então existe. Vou criar aqui o Bus, tá? E vou criar um fluxo para ela, tá? Copio aqui o de cima. Vou colocar aqui embaixo. Vou chamar de fluxo 6, tá? É importante que vocês façam a distinção, porque senão vai dar erro, tá? Ele vai ver fluxos com o mesmo nome, ele vai dar erro. Vou atribuir uma cor diferente. Vou lá no padrão RGB. Vamos adotar uma cor aqui em Macapá, as companhias de ônibus são que coloração? Vou colocar essa cor vermelha aqui. Não sei se é essa. Vou colocar essa. Então é 255, 102 e 0. 255, 102 e 0. Tá. Eu vou colocar para o ônibus entrar na simulação no momento 100 segundos e vai ficar até o final da mesma. Tá? Se der tempo de entrar mais um ônibus, ele vai entrar na simulação. Só carregar aqui, vou dar uma pausa só para colocar aqui o carregador no meu notebook. Então vamos lá, pessoal. Prosseguindo aqui, meu computador deu uma riada na bateria, mas já está devidamente carregado. Estou aqui com o arquivo de fluxo aberto, né? A gente estava fazendo a edição aqui da última linha, onde eu estou incluindo o fluxo para vincular o veículo na V-Class Bus, né? Já que a gente vai introduzir ônibus na simulação. Só faço uma correção, pessoal, que esse comando aqui, esse C, ele não é minúsculo, ele é maiúsculo, tá? Senão ele vai dar problema na hora de fazer a leitura da classe correta. Então, esse class é com C maiúsculo. Então, vamos lá. Ó. Essa cor aqui foi a cor que nós escolhemos lá, utilizando como padrão o sistema RGB. Já defini o tempo de entrada e saída na simulação, né? O tempo que ele vai introduzir o ônibus na simulação. 300, que é a quantidade de ônibus que ele vai inserir na simulação por hora, é uma quantidade relativamente alta, né? Provavelmente na Leopoldo Machado, né, considerando uma linha de ônibus, você não tem essa quantidade toda ali, considerando as linhas de ônibus, na verdade. Então eu vou reduzir isso aqui, ó, no intervalo de 1 hora, vamos considerar que passem 50 ônibus ali, tá? Isso daqui é uma informação que você tem que aferir em função das pesquisas de tráfego. Mas como a gente está trabalhando apenas com inclusão no modelo nessa primeira etapa, sem calibrar, vamos trabalhar com 50. O ônibus está correto, tá? Ele vai puxar essa classe aqui. Em vez de best, geralmente o ônibus ele anda pelo lado direito. Então eu vou colocar first para ele procurar a faixa direita que ele consiga trafegar com mais facilidade. Assim eu vou garantir que ele vai ficar na faixa direita quando ele puder. E quando ele precisar fazer uma ultrapassagem para sair de um veículo que esteja parado na sua frente, ele faz a ultrapassagem, depois ele volta para a faixa direita, tá? A gente vai colocar aqui essa conversão aqui de primeiro. E a trajetória, como a gente viu anteriormente, vai iniciar na E, no trecho de entrada, e vai terminar sua rota, né, seu fluxo, no trecho de saída. Então aqui já está ok, tá? Eu vou salvar. Vou fechar aqui. E vou abrir o Sumo. Para a gente observar como é que ficou a implementação do ônibus. Vou dar o delay aqui já habitual de 200. E vamos iniciar a simulação, tá? Começou a gerar os fluxos, ó. Percebam que o ônibus vai entrar no momento 100 segundos. E tem um táxi que vai entrar antes, né? No momento 50. Olha o táxi aqui, já entrou na simulação. Vamos esperar o momento 100. Se estiver tudo certo, vai aparecer um ônibus. Lá vem ele, ó.
laranja. Percebo que ele já tende a ficar na faixa direita, ó, tá? Se ele não precisar passar por outra faixa, ele se mantém nela, que é a faixa correta. Fez todo o seu trajeto na faixa do lado direito. Então, o comando first, ou seja, primeiro em português, está funcionando. Então, tá ok, ó, pessoal. Foi gerado aqui, o ônibus já vem mais um. Mais na frente, a gente vai introduzir um ponto de ônibus que existe nessa posição aqui, tá? Vocês vão ver que ele vai parar, literalmente. Ou seja, cada vez mais a sua formatação, a sua implementação vai se tornando mais realista, né? São elementos que você vai adicionando à sua simulação. A gente vai fazer isso no início da próxima aula. Mas já está ok, tá, pessoal? Os ônibus já fazem parte da simulação, considerando a trajetória que eu especifiquei. Então está tudo certo. Tem ônibus também, aí tem que fazer as pesquisas de tráfego para identificar, mas se eu não me engano, tem linha de ônibus que faz também essa conversão aqui, tá? Tudo isso a gente precisa implementar, mas a gente vai fazendo gradativamente. Ok? Então tá tudo certo. Lá vai o ônibus. Já tá aqui de novo, ó. Tudo misturado, ônibus, táxi, o carro convencional que eu estou especificando. Já está funcionando. Então eu vou dar um restart aqui. Vamos, para encerrar a aula de hoje, inserir mais uma família de veículos. Então, pessoal, vamos concluir a aula de hoje colocando uma última classe de veículo na nossa simulação, né? Nós já colocamos o carro, táxi, ônibus, e agora vamos inserir uma terceira classe relativa a motos, onde a gente vai fazer uso novamente aqui do V-Class. Vou copiar aqui, ó, V-Type, né? Em vez de ônibus, vou denominar de moto. A V-Class é Motorcycle, tá? Eu estou com dúvida no nome dela. Aí você vai aqui no NetEdit, ó, seleciona qualquer lane, vai aqui em Allow, ele já te fornece toda a família, a biblioteca do NetEdit, ó, Motorcycle. Então, é essa modalidade que a gente vai inserir lá. Né? Para fazer algo diferente, né, não inserir da mesma forma, eu vou também especificar outros parâmetros aqui. Lembrando que você pode seguir com os valores padrões, já da família motocicleta, ou inserir valores que você pode adequar à sua realidade. Aqui, pessoal, eu vou inserir alguns valores. Por exemplo, eu posso especificar o comprimento dela, certo? Vou especificar uma moto que tenha 2 metros de comprimento. Vou especificar um mini gap, vou até copiar daqui, ó. Mini gap de 2 metros. Vou mexer um pouquinho aqui. Vou explicar, vou colocar também alguns parâmetros diferentes aqui, ó, que a gente pode fazer uso para verificar a questão, por exemplo, de aceleração e desaceleração, tá? Esses parâmetros opcionais, pessoal, eu produzi aqui um arquivo, eu vou deixar disponibilizado lá no Drive, ou seja, na descrição do vídeo vocês vão ter acesso ao mesmo, onde eu estou listando todos os comandos, né, todos os comandos adicionais que você pode incorporar ao seu modelo, desde o ID, ó, aceleração e desaceleração, ó, aqui inclusive ele já me dá os valores padrões para isso e explica o que é cada um dos comandos. Então eu vou incluir, ó, aceleração e desaceleração para minha moto, tá? Então vamos lá. Accel e decel, que é o bloco de notas. Então eu vou colocar accel igual, vamos colocar de 5 metros por segundo, tá? E vou colocar um decel igual a 8 metros por segundo. Valores chutados, tá? Isso daqui são valores que você pode conseguir através das pesquisas, através de análise em função do tipo de motocicleta. Accel e decel. E vou incluir também uma velocidade máxima, tá, da motocicleta. O padrão que você tem aqui, ó, para veículos, eles têm no máximo 200 km por hora, que não é o caso lá do Leopoldo Machado, né? Você não tem, não é uma autopista lá. Então, como velocidade máxima, max speed, eu vou colocar, lembrando que em metros por segundo, um valor de 10 metros por segundo. É um trecho que não tem como correr muito ali. Vou reposicionar aqui o final da linha de comando da sintaxe. Então, eu especifiquei aqui
Esse daqui já não fica aqui, né, pessoal? Eu especifiquei que é moto, o ID. É uma moto que vai fazer uso das propriedades da família Motorcycle, que já existe no NetEdit. Tem um comprimento de 2 metros, o mini gap, que é a distância lá de frenagem que eu tenho que ter, levando em consideração a capacidade de percepção visual, de 2 metros. Uma aceleração de 5 metros por segundo, uma desaceleração de 8 metros por segundo e a velocidade máxima que ela pode percorrer a sua trajetória é 10 metros por segundo. Está bem conservador esse valor, certo? E já tem o meu modelo criado aqui, ó. Agora eu vou incluir o fluxo para o mesmo entrar na simulação, entrar e sair da mesma. Então eu copio aqui, ó. Eu vou alinhar aqui, vou chamar de fluxo 7. Vou trabalhar com uma cor mais clara, como tem nos veículos que fazem aquele percurso do Antônio Coelho de Carvalho, para diferenciar. Então é 200, 200 e 255. O tempo de entrada, pessoal, isso daqui é até uma observação que eu faço. O sumo, na hora que ele vai gerar a simulação, ele vê isso aqui de forma sequencial. Se por acaso você colocasse aqui, ó, 20, ia dar problema porque, ó, 000 ok, 50, 100, ele está crescente, tá? Se eu colocar 20 aqui, quando ele gerar esse fluxo 7, ele vai me dizer que esse tempo de partida ele é menor que o último tempo que eu lancei, que no caso foi 100 aqui, então ele vai dar um erro. Então sempre lance tempos que você tenha uma continuidade, eles sejam crescentes. Ah, professor, eu quero que ela entre no momento 20 na simulação. Aí você teria que pegar esse fluxo e colocar ele mais na frente, copiar ele aqui e jogar ele mais para cima. Mas vamos colocar aqui, ó, ela vai entrar no momento 120. Aí ele fica de ordem crescente e vai concluir a sua passagem na simulação no final da mesma, 1000. Eu vou colocar que seja 200 motos por hora. O type vai ser moto. A lane, agora eu vou colocar free, quer dizer a mais livre, tá? Que ela vai encontrar. Lá nessa tabela Excel você também tem aqui a denominação dessas possibilidades, tá? Que é cada uma. Na própria apresentação que eu criei também tem explicando detalhadamente o que é first, o que é best, o que é free, tem allower, tem várias opções que você pode implementar como department lane, tá? E vou admitir que ela vai fazer a sua trajetória na Leopoldo Machado, que a gente está inserindo os veículos da Leopoldo Machado. Então, tá tudo ok, ó. Cor, tempo, quantidade, especificação do tipo, qual é a lane que ela vai começar a entrar na simulação e a sua trajetória. Vou dar um save aqui e vou fechar. E agora vamos ver o que acontece na simulação. Então vamos, pessoal, aqui ver na simulação como é que ficou a questão da inclusão da última classe de veículo, V-Class, né, moto. Já coloquei o delay, Real World, vou carregar somente o decalque. E vamos verificar agora como é que ficou a inclusão desse último tipo de veículo. Iniciei aqui, estou mantendo o delay 200, os veículos já começaram a aparecer, né? No momento 50 tem que aparecer o táxi, como a gente viu anteriormente. Perfeito. No momento 100 vai aparecer o ônibus, como também vimos anteriormente. Ó, nosso busão aí, nossa universidade, Buritizal, São Camilo, algo assim, né? Eu não lembro as linhas de ônibus que passam por lá. E a moto começou a aparecer, olha ela aqui, ó. Vai o nosso primeiro amigo aqui passando, ó. Já ficou preso aqui no semáforo da Leopoldo com Antônio Coelho de Carvalho. Ele se posicionou, como eu coloquei free, ele vai em qualquer faixa. Ele foi para o lado direito. Ele deu preferência para o lado direito. Tá aparecendo as motinhas aí na simulação. Como eu coloquei free, está dando sempre preferência para a faixa direita, né? Que geralmente é a faixa que você circula numa velocidade baixa, né? Coloquei 10 metros por segundo, né? Se eu multiplicar por 3,6 é 36 km por hora. Então ele está dando preferência pela faixa da direita. Eu poderia mudar o comando para ele andar também por outras faixas. Mas vamos manter assim, a ideia era só observar o resultado. Então, ó, todos os modelos, pessoal, que nós
geramos fluxos, especificamos primeiramente o tipo e geramos o fluxo depois, eles realmente já fazem parte da simulação. Então, essa parte de inserção de fluxo, a sintaxe e a metodologia é exatamente o que eu explorei com vocês nessa aula. Agora, o que a gente tem que fazer, né? Vamos deixar, volta a falar, para calibrar o modelo no final, e a gente inicia na aula que vem a inserção dos outros fluxos. Já que eu só tenho fluxo lançado na Leopoldo Machado e não estou em Coelho de Carvalho. Então, eu vou lançar fluxo para Henrique Galúcio, para Taíde Teve, para Pedro Baião. E vamos incluir também, como eu falei, um ponto de ônibus aqui, certo? Para também representar a parada do ônibus. Hoje ele está passando reto, já que eu não especifiquei nenhum ponto, mas a gente na aula que vem vai especificar também um ponto de parada. Então, pessoal, eu agradeço aí a presença de todos, virtualmente, é claro, né? E com delay, já que é gravada, e nos encontraremos na próxima aula. Valeu!